que nós somos frutos das nossas escolhas. E nós precisamos entender que aquilo que nós escolhemos hoje são sementes plantadas que vão dar frutos, segundo a espécie de cada escolha. Você escolheu estar aqui hoje, e por isso você está aqui hoje. Você só é o que você é hoje porque você tem feito escolhas, tomado decisões na sua vida que levam você a compor essa persona, essa personalidade que você é hoje. Você não é fruto do acaso, você não é fruto de um acidente, você é obra-prima de Deus. E por mais que você viva em contextos diferentes do meu e eu do seu, nós temos hoje a liberdade em Deus de tomarmos decisões. Eu queria falar sobre decisões hoje, porque a Bíblia fala de decisão. E nós estamos aqui, vocês aqui em várias idades, nós temos aqui diversas cabeças pensantes, temos diversos tipos de personalidade, temperamento, e essa é a graça multiforme, diversa, que só Deus dá. Deus é maravilhoso. Deus dá a cada um. Ninguém aqui hoje combinou de vir diferente, mas está todo mundo diferente. Ninguém aqui pediu para, de repente, ter as habilidades, os dons, a vocação que tem, mas Deus, a Bíblia fala em Efésios 4, que Ele deu dons aos homens, Ele distribuiu dons. Por isso que a nossa sociedade, ela é diversa. Cada um recebeu de Deus uma vocação, cada um recebeu de Deus um dom, um talento para exercer. E aí então, nós precisamos compreender a nossa missão e cumprir essa missão. Quando a gente entende a missão pelo qual nós fomos chamados e cumprimos essa missão, logo existe realização. Fala assim comigo: só existe realização no cumprimento da tua missão. Agora pergunta para quem está perto de você: qual que é a tua missão? Você sabe? Qual que é a tua missão? Porque você não pode ser omisso à tua missão. Porque se você omite o cumprimento da sua missão, não vai haver satisfação. Porque muitos jovens fazem e não têm satisfação no que fazem. Porque estão desalinhados à vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida é o melhor lugar para se estar. Pode não ser o lugar mais seguro, porque não existe segurança neste mundo, mas com certeza é o melhor e mais satisfeito lugar para se ocupar quando nós estamos alinhados à vontade de Deus. Em Deuteronômio capítulo 28 fala assim: e acontecerá, preste atenção, porque essa palavra pode mudar a sua vida. E acontecerá que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações. E o verso 2 fala que todas as bênçãos virão sobre ti. Todas as bênçãos virão sobre ti. Esse é o primeiro caminho apresentado para você hoje. Um caminho de bênção. Fala assim: caminho de bênção. Mas existe uma condicional. O caminho de bênção só vem se você obedecer à voz do Senhor teu Deus. E aí o texto, mais à frente no versículo 15, apresenta um outro caminho de escolha e de decisão. A Bíblia fala: mas acontecerá que, se você não der ouvido à voz do Senhor teu Deus, para cuidar de cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, neste dia virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. A Bíblia agora apresenta um outro caminho, o caminho da maldição. Um caminho que não tem bênção, um caminho que não tem bem, onde toda a sua essência de presente e futuro é um caminho mau. É um caminho mau. Galera, não tem um terceiro caminho. Ou você vai trilhar na sua vida, através das suas escolhas, através das suas decisões, um caminho de bem, ou através das suas escolhas, através das suas decisões, um caminho de mal. Não existe uma terceira via, não existe a possibilidade todos os caminhos levam a Deus. Não, apenas um caminho nos leva a Deus. É o caminho da obediência, que gera a bênção
de Deus sobre a nossa vida. E esse caminho de bênção traz prolongamento, traz prosperidade, traz extensão dos nossos dias nessa terra. Vocês precisam ouvir isso. Não existe um terceiro caminho, galera. O que vocês plantam hoje, nós vamos colher hoje, vamos colher amanhã. As suas escolhas são sementes, e todas as sementes hão de dar fruto segundo a sua espécie. Eu não sou agricultor, não sou fazendeiro, mas eu sei, eu não sou tolo, que se você planta milho, milho você vai colher. Se você planta feijão, feijão você vai colher. Mas existem algumas pessoas que acham que elas vão plantar feijão e vão colher arroz. Tem gente que acha que vai plantar sementes de ódio, de amargura, sementes de rebelião, de rebeldia, e vai colher fruto bom. E talvez já passou pela sua cabeça: caramba, por que tudo que eu faço dá errado? É bom você perguntar: por que tudo que você faz dá errado? Se você é alguém que tudo que você faz dá errado, é preciso repensar a essência das suas decisões. É preciso repensar as suas escolhas. Porque a Bíblia fala em Gálatas que o homem não se pode, Deus não se pode escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. E eu queria falar rapidamente hoje de um caminho que está diante de você. Hoje Deus apresenta para todos vocês aqui no beco um caminho de bem, de bênção, ou um caminho de mal, maldição. E esse caminho, ele acontece de acordo com um quesito, um requisito, um pré-requisito chamado obediência. Todo princípio de obediência gera bênção, assim como todo princípio de desobediência a qualquer autoridade gera maldição. Agora eu quero mostrar para vocês, e eu encerro, o último texto bíblico do Antigo Testamento, a última profecia do Antigo Testamento. Fala sobre o que, pastor Marlon? Olha só, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que vos envio Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E o último versículo do Antigo Testamento fala assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ponto. Depois desse ponto, 400 anos se passaram entre Malaquias e Mateus, o chamado silêncio profético. Deus se ira com a terra, Deus se ira com a humanidade, porque os homens estavam desalinhando os seus corações, os filhos dos pais e dos pais aos filhos. E se existe a pior maldição, se existe uma grande maldição, porque maldição é maldição, essa maldição é quando um filho desalinha o seu coração ao coração dos seus pais, ou quando os pais desalinham o seu coração ao coração dos filhos. A Bíblia fala que Deus, quando vê essa situação, ele fere a terra, ou iria ferir a terra com maldição. Sabe por quê? Porque a identidade de Deus é de Deus Pai, e a nossa identidade como seres ou criaturas de Deus é uma identidade de filhos. A relação que nós precisamos entender, a relação que Deus quer que nós estabeleçamos no nosso dia a dia com Ele, não é uma relação de escravos, de servos. A relação que Deus quer ter conosco é uma relação de pai e filho. Mas você precisa entender que para termos uma relação boa com o Deus Pai, nós como filhos, nós precisamos restaurar, reconciliar a nossa relação como filhos terrenos com os nossos pais terrenos. É o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que sejam prolongados, extensos os teus dias aqui na terra. Por que você está falando sobre isso hoje, pastor Marlon? Porque nós estamos vivendo um tempo de rebelião. A Bíblia fala que o pecado de separação, de rebelião, de se rebelar contra a autoridade, é o mesmo pecado de feitiçaria. Se você pegar o dicionário Aurélio, você vai ler lá que feitiçaria é a invocação a espíritos imundos.
Logo, quando você se rebela com uma autoridade, especialmente contra os seus pais, quando o seu coração está alinhado, submisso, em honra, você está subjetivamente e de maneira direta também, em algumas circunstâncias, invocando a espíritos de maldição sobre a tua vida. Eis a crise instaurada nos nossos dias: pais contra filhos e filhos contra pais. O reino está dividido, e quando o reino está dividido, quem prevalece não é Deus, mas é o reino do mal. Quantos estão entendendo essa palavra nessa? Digam amém. Amém. Se você quer escolher um caminho de bênção para a tua vida, se você quer ser bem sucedido na tua vida, nos estudos, nos teus sonhos, nos teus relacionamentos, a tua profissão, escolha hoje o caminho do bem, o caminho da bênção. E o caminho da bênção é o seu coração alinhado aos teus pais, e o coração de você que é pai alinhado ao teu filho, porque isso gera bênção, isso gera prosperidade, isso gera paz, alegria e extensão dos teus dias. Eu tenho vivido aqui em Goiás por 8 meses, 9 meses, 10 meses. 10 meses. E o que eu tenho visto é um povo muito abençoado, uma juventude muito abençoada, por conta das decisões de honrar a autoridade, honrar pai e mãe. Mas tenho visto muitos jovens perdidos, muitos jovens que aparentemente são lindos, maravilhosos, formosos, a maquiagem é perfeita, mas o coração totalmente destruído, sem esperança, sem perspectiva de sonho e realização. Por quê? Está totalmente desalinhado, está totalmente ligado a um espírito de rebelião. E Deus não pode abençoar coração rebelde. Deus não pode abençoar escolha e decisão de desobediência, desordem e desalinhamento. Deus hoje está falando para você, jovem. Deus está falando para você hoje: volta o seu coração para o seu pai, volta o coração para a sua mãe. Você que é pai e mãe, volta o coração para o seu filho, para que haja a bênção de Deus sobre essa escolha, porque o caminho contrário não vai gerar vida, vai gerar morte. E Deus quer nessa noite levantar uma geração. Deus quer levantar você como um jovem abençoado, como uma moça abençoada, que tudo que ele faz prospera, porque ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Você é fruto das suas escolhas. E nessa noite, Deus, segundo a sua palavra, te apresenta 2 caminhos: o caminho do bem ou o caminho do mal, o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da obediência e da honra, ou o caminho da desobediência, da facção e da rebelião. Esse mundo do qual nós vivemos é chamado mundo pós-moderno. E sabe qual é a marca desse mundo que vocês vivem lá na escola e na faculdade? É o mundo do relativismo. Tudo é relativo. O que vocês têm ouvido hoje nas escolas e faculdades e em muitas casas é que não existe mais verdade, não existe absoluto. Isso é mentira, porque a palavra de Deus fala que Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Não entra nessa furada de relativizar aquilo que é absoluto. Não entra nessa furada de achar que não existe autoridade. Existe autoridade quando nós vivemos segundo, imersos na palavra de Deus. Eu quero orar por você hoje. Fica de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus é muito simples. Eis que hoje apresento diante de vocês um caminho de bênção e um caminho de maldição. E Deus hoje pergunta para você: onde você está? Essa palavra incomoda alguns, porque hoje nós não queremos nos submeter, não queremos obedecer. Mas não existe nenhum tipo de negociação segundo a obediência em vida. Deus não negocia o princípio da obediência, o princípio da honra. Se você desobedece, você está cavando a tua sepultura. Você está tomando decisões, escolhas precipitadas e erradas, que
que não vão gerar vida para você, porque o princípio de vida é a honra, teu pai e tua mãe, para que sejam prolongados, prorrogados, extensos, prósperos os teus dias nessa terra. Eu quero orar nessa noite por você que deseja, que escolhe hoje um caminho de bênção, um caminho de obediência. Eu quero levantar a minha mão hoje, pastor Marlon, dizendo sim à obediência, dizendo sim à honra, às autoridades, ao pai, à mãe, ou quem seja que esteja sobre mim hoje, na minha casa, meu avô, minha avó, meu tio, mas eu quero honrar, porque o Senhor estabeleceu como autoridade sobre a minha vida, e eu não quero um caminho de maldição, eu quero um caminho de bênção através da obediência. Se você quer fazer esse desafio hoje, esse alinhamento comigo, você vai levantar a sua mão onde você está, nós vamos orar juntos, para que haja neste lugar uma geração, um grupo de inspirados, um grupo de gente que escolheu um caminho do bem, um caminho da bênção, o caminho da obediência, o caminho da luz, o caminho da graça de Deus. Eu não estou fazendo aqui um apelo para você se converter, não. Eu estou fazendo um apelo para você hoje assumir um caminho de obediência, um caminho de honra, para que tudo que você faça na sua casa e fora dela, você venha prosperar. Se você quer ser alguém que honra a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida, você que quer sair de qualquer tipo de caminho de maldição, eu quero orar com você. Levanta as tuas mãos, eu quero abençoar a tua vida. Existe bênção na palavra de Deus, e existe bênção na sua escolha. E ao levantar a tua mão hoje, você está escolhendo trilhar o caminho do bem, o caminho da obediência, o caminho da honra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui no centro da cidade de Goiás, revestidos pelo poder do teu Santo Espírito, cobertos pelo sangue de Jesus, vestidos e revestidos pela armadura de Deus, para declarar a falência da rebelião, da facção, da divisão. O espírito de divisão tem chegado a muitos lares, nós rejeitamos, nós repreendemos em nome de Jesus. Queremos orar por cada jovem que está com a sua mão erguida nessa noite, escolhendo o caminho da obediência, escolhendo o caminho do bem, escolhendo o caminho da bênção. Senhor, nessa noite o teu nome é glorificado, os céus estão em festa, porque jovens estão fazendo, meu Pai, aqui hoje uma aliança contigo, um voto contigo, de trilharem um caminho de bênção, um caminho de obediência. Nós rejeitamos em nome de Jesus todo espírito de rebelião, de facção, de feitiçaria nos lares. Nós rejeitamos isso em nome de Jesus Cristo e declaramos que os lares são restaurados, coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, são alinhados, são agora, meu Pai, em vivendo em concordância, em cruzamento de propósito. Senhor, nós abençoamos os filhos, abençoamos os pais, abençoamos as filhas, abençoamos as mães e declaramos, meu Pai, que nossos dias serão extensos, intensos, de realização, alegria, propósito e vida. Nós abençoamos agora a tua vida com obediência, com honra. O Senhor agora restaura o teu coração, o teu sentimento. O Senhor agora libera perdão sobre a tua vida. Se existe mágoa, se existe ressentimento, amargura por um pai que te abandonou, por uma mãe que você nunca teve, receba agora o perdão, libere agora o perdão, porque o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, jamais vai nos abandonar, nos abandonará. Ele é o Deus Pai, o Pai querido, Abba, o Paizinho. Ele é o Dede que você precisa. Ele está aqui hoje para você, para te abraçar, para te acolher e dizer: tu és filho amado, tu és minha filha amada, e eu te trouxe aqui nessa noite para dizer que eu te gerei em vida e eu quero te abençoar nessa noite, segundo a escolha e decisão que você toma agora no teu coração. Receba a bênção de Deus. Seja abençoado, jovem, seja abençoada, jovem. O Senhor nessa noite te restaura, o Senhor nessa noite te renova, e o Senhor te diz: seja flecha, seja bênção, eu vou te usar, eu vou te guardar e eu vou te dar um destino a partir de hoje, porque como teu Pai, eu te dou nome, eu te dou direção, eu te possuo e te dou direção para cumprir a tua missão e o teu destino nessa terra. Quem recebe essa palavra, diga amém.
Diga assim: eu escolho o caminho da bênção, o caminho da obediência, o caminho da honra. Vamos aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Gostaria de fazer uma oração agora. Se existe algum jovem aqui